Salve amigo, salve rapaziada, aqui é o Vé Raposo. Vamos reagir aí ao Sport Center, né? Falando do jogão de ontem. E no decorrer do vídeo eu vou colocar uma observação minha por tratar-se do react. Mas deixe like, comente, compartilhe e hype, se possível. Vamos ao vídeo. Distância para o líder Flamengo, Palmeiras com 52, Flamengo agora com 55. Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Já o Cruzeiro é o terceiro colocado, 51 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, mas tem um jogo a mais em relação ao Flamengo e 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras, essa confusão da tabela do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo que foi bastante picotado, enfim, muitas faltas marcadas pelo árbitro Ramon Abel Abate. Muito amarelo, parece hepatite. Vaiado bastante aqui no Maracanã, muito criticado pelos torcedores, pelos jogadores. O Flamengo tentou impor um maior volume de jogo diante do Cruzeiro, que tentava o contra-ataque. Aí, no primeiro tempo, algumas chances rubro-negras ali, rondando mais a área e não assustando efetivamente o Cássio. Na segunda etapa, sim, o Flamengo teve boas oportunidades. Samuel Lino de cabeça obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa. O Plata também obrigou o Cássio a trabalhar bastante. E, por outro lado, Matheus Pereira e Caio Jorge exigiram do Rossi. Finalzinho da partida, o William foi expulso, fez uma falta em Bruno Henrique, segundo amarelo. Então, diante disso, o Flamengo tentou pressionar com um a mais nos últimos minutos. Felipe Luiz colocou o Pedro em campo, que estava no banco de reservas, mas não houve efeito. Então a torcida saiu um tanto quanto frustrada aqui do Maracanã. Agora vamos acompanhar os personagens aqui do Maracanã depois dessa partida. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo. Até então é claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato, e isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas, mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado. Eu acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, o número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos. Então é isso, o Flamengo segue líder da competição. No fim de semana vai até Salvador, onde encara o Bahia na Fonte Nova. Já o Cruzeiro, também no domingo, encara o Sport, mas no Mineirão recebe os pernambucanos em casa. Muito bem, obrigado, Pedrão. Vamos lá então aos números do jogo. 61% de posse de bola pro Flamengo, 39% de posse pro Cruzeiro. Finalizações, vantagem rubro-negra também, 15 contra 11. Mas veja só, no alvo a situação se inverte. O Cruzeiro, dos 11 chutes, acertou 5 no alvo. E o Flamengo só 2. Gols esperados, um empate técnico, 0,90 contra 0,87. Aquela chance real de gol, né? Grandes chances, 3-2 para o Cruzeiro, vantagem celeste também. O Flamengo teve mais ações na área rival, quase 3 vezes mais, 30 contra 11. Deixa eu dar boa noite pro meu companheiro Elton Serra aqui no Sport Center.
A grande surpresa foi, talvez, o Pedro no banco de reserva, só entrou aos 35 do segundo tempo. Cruzeiro com meio de campo bem forte, final 0-0. Tom de decepção para o Flamengo, você acha, Elton? Boa noite. Muito amarelo, parece hepatite. Fala, Edu, boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Eu acho que não foi decepção, acabou sendo um jogo bem igual, né? Porque a gente parte do princípio que às vezes a superioridade de um time é por conta da quantidade de finalizações, da posse de bola que é muito superior à do adversário. Mas nesse caso de Flamengo e Cruzeiro, é um jogo onde o Cruzeiro normalmente tem menos a bola, é um time um pouco mais reativo, de uma solidez defensiva maior, e um Flamengo que é de muito volume de jogo, de muita posse de bola, e isso aconteceu, a gente viu nos números. Mas a gente viu também a quantidade de finalizações para as duas equipes, né? Então foi um jogo igual dentro das propostas de Flamengo e Cruzeiro. O Felipe Luiz até explicou, né, sobre a escalação de deixar um atacante mais móvel. Ele fez isso no Mundial, né, colocando Plata ali como falso 9, tendo o Samuel Lino e o Carrascal como armadores e o Arrascaeta sendo esse cara central, né, para abastecer ali os três da frente, para tentar fugir justamente dessa solidez defensiva do Cruzeiro, ou seja, a proposta estava colocada à mesa, né, e o Cruzeiro na prática conseguiu cumprir. Defensivamente foi bem, né, teve o William expulso, mas foi um time que conseguiu se defender bem, mas foi uma equipe que talvez carecia um pouco mais de consistência ofensiva. Foi uma formação com uma espécie de 3 volantes, né? O Matheus Henrique até jogando um pouquinho mais solto, mas você tendo o Christian por um lado e não tendo o Wanderson do outro, é um time que teve uma consistência no meio campo, né, de um pouco mais de marcação, mas perdeu um pouco de velocidade, de criatividade. Mesmo assim, criou boas oportunidades. Eu acho, Edu, que acabou sendo um jogo do tamanho do que as equipes têm feito no Campeonato Brasileiro. O Cássio salvou na cabeçada do Samuel Lino, o Cruzeiro teve algumas chances também, né, para incomodar o goleiro Rossi. E dentro das propostas dos dois times, acabou sendo um jogo justo. É claro que fica a pontinha de decepção por conta de um 0-0. Mas não foi aquele 0-0 chato, modorrento, aquele jogo que a gente muda de canal, né? Ou acaba criticando muito mais as atuações das equipes do que necessariamente exaltando o jogo. Mas acabou sendo um resultado que para o Cruzeiro tem jogos a mais, né, em relação a Palmeiras e Flamengo. É claro que para o Cruzeiro, na briga pelo título, no confronto direto, vencer fora de casa seria importante. Não aconteceu. O Flamengo ainda tem uma gordura dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um time que, nesse momento, tem um jogo a menos, né, que o Cruzeiro, e tem, nesse momento, 4 pontos a mais. Então, não foi tão ruim pensando no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lembrar, Edu, que o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e tem 3 pontos a menos, além do confronto direto. Ou seja, foi um empate que deixou o campeonato em aberto. Para o campeonato foi excelente, mas eu acho que para o Cruzeiro foi um pouquinho, talvez menos, vou nem saber a palavra aqui agora, mas eu acho que não é decepcionante. Fica entre decepcionante e aceitável. Pois é, resumindo, né, agora é esperar que o Cruzeiro vença o Sport, que o Bahia ganhe e que o Palmeiras perca. Combinação de resultados para quê? Para embolar o campeonato. E aí fica assim, deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal, né? Se aparecer o hype também, que vai ser muito bom, né? E eu torcer, né, que o Cruzeiro consiga realmente embolar esse campeonato. O jogo foi sensacional, o Cruzeiro jogou muito bem, agora é torcer para que as melhoras aconteçam dia após dia. Fui!